Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Leitura da Lau. Para você que está vendo esse vídeo no período da manhã, um bom dia. Para você que está vendo esse vídeo no período da tarde, uma boa tarde. E para você que está vendo esse vídeo no período da noite, uma boa noite. Hoje eu vim falar como exercitar a confiança diante da sua fé. Porque ter fé, todos nós temos, certo? Muitas vezes a gente não vê o resultado. Tem pessoas que falam, nossa, eu busco tanto, eu tenho orado, eu tenho buscado, não tenho tido assim o resultado. Assim, eu não vejo as coisas acontecerem na minha vida. Olha, gente, isso é uma questão de confiar. Fé, se você não tiver confiança, você não vai ter resultado. É todo eu aprendi que isso tem que andar em conjunto, a sua fé e a confiança. Entendeu? E nós vamos entender isso ao longo desse vídeo, que hoje eu venho contar uma história e gostaria de falar para vocês de maravilhas que Deus fez em minha vida. Eu falo assim que quando você se entrega mesmo e confia, tudo acontece em teu favor. Deus, Ele faz com que as coisas trabalhem ao teu favor. E eu quero contar a história, dando continuamento àquele vídeo que eu gostaria que vocês vissem aí, Entendendo os Sinais de Deus. Esse vídeo é a continuação, esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, Entendendo os Sinais de Deus. E eu falo lá no vídeo que quando eu tive o sinal na testa da minha filha, eu procurei o médico e logo ele me contou, né, do problema que ela estava tendo ali. E eu fiquei assim, sem chão, né? E logo em seguida eu busquei o médico, ele me passou, ele na realidade naquele momento ele não tinha assim, uma perspectiva de querer me indicar alguém aqui da minha cidade. Ele, no entanto, só me indagou para que eu procurasse alguém em São Paulo. Só que eu, na realidade, eu pedi a ele e ele me indicou um médico. E eu procurei esse médico, eu lembro que ele me falou, que era numa sexta-feira, ele falou assim para mim, vai para casa e faz a lição de vida, ou lição lição de casa. A lição de casa ele me mandou o nome que chamava escoliose fibromatrose. Quando eu vim para casa, que eu fiz essa lição, eu fiquei sem chão. Porque ele tinha visto sinais na minha filha de umas manchas que tudo indicava que era escoliose fibromatose. É muito sério isso daí. Se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar, vocês fazem a lição de casa também, vocês vão ver. Quando eu fiz a lição de casa, eu fiquei estarrecida. Mas aí, sabe, gente, ao longo do tempo, ao longo da minha vida, eu aprendi a confiar em Deus. E na hora, sim, eu falei, não, eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que Ele me ama e por que não depositar minha confiança nele? E naquele momento eu tive a certeza de que Deus ia trabalhar, seja da forma que Ele é assim. Eu acreditei mesmo, sabe, gente, que Deus ia trabalhar na minha vida e na vida da minha filha. Tanto é que naquele final de semana meu marido teve um sonho e ele me contou do sonho que ele teve e Deus revelou para ele que era como assim, Deus falasse para ele no sonho, calma, eu estou com vocês. Isso, quando ele me contou do sonho, foi uma confirmação daquilo que eu pedi a Deus, porque eu não tive um sonho, mas eu tinha certeza de que quando o meu pensamento e a minha oração
foi levada a Deus. E naquele momento eu pensei, não, eu tenho certeza que Deus vai me dar resposta. Aí quando de sábado para domingo ele teve esse sonho, ele me contou. Então eu já fiquei mais confiante. E ele também, porque ele sabia que Deus estava cuidando e que tudo ia ser, por mais que fosse difícil, a gente ia enfrentar. Mas a diferença é que quando você tem um problema, mas quando você confia em Deus, é tipo, você tem um problema, mas você tem Deus te ajudando a resolver esse problema. Essa é a diferença. E essa foi a diferença. E tem que ser a diferença na sua vida. Quando você coloca o seu problema e põe Deus como alguém que vai te guiar durante aquela trajetória, por mais que ela seja difícil, você vai vencer aquela trajetória. Entendeu? Aí o que aconteceu? Cheguei lá na segunda-feira, meu marido pegou folga, nós fomos no médico novamente, mas com a confiança de que Deus já estava trabalhando. Quando chegou lá, que o médico analisou, fez todo o exame, ele falou, olha mãe, não é escoliose neurofibromatose, é apenas uma escoliose. Eu falei, não doutor, não é que não é, é que Deus trabalhou para que não fosse escoliose fibromatose. Deus já curou ela dessa situação. Eu acreditei até que fosse, mas que Deus já estava trabalhando de uma maneira para que aquilo não fosse tão grave, para facilitar para o médico. Ao longo do tempo, nós tínhamos feito convênio, né? Começamos a percorrer, fazer os exames, e um monte de exames, e ressonância, e todos os exames que tinham que ser feitos para tentar ver qual procedimento que ele teria, ou a cirurgia, ou até mesmo alguma coisa que fizesse a correção. Só que ele percebeu que era uma escoliose que estava entortando ela. E na ressonância deu que o pulmão e o coração estavam sendo esmagados. Estava entortando, estava sendo esmagado. E ele viu que aquilo era um caso de cirurgia. Não tinha como. Só que eu tinha uma carência de 6 meses. E a gente precisava respeitar essa carência. Eu não lembro se ela operou em 2012 ou 2013. Sei que ela operou que ela tinha 12 anos. Eu acredito que foi em 2012 ou 2013, não sei. Como faz tempo, né? Então, aí o que acontece? Ela fez a primeira cirurgia. Porque tem uma segunda fase. E nessa cirurgia, o médico falou para nós assim, olha... E antes dessa cirurgia, olha bem para vocês terem uma ideia. A coluna dela estava 78 graus de curvatura. Eu não lembro direito, me parece que quando ela foi operar, estava com 73. E eu lembro que eu cheguei no consultório e falei para ele assim, ele falou para mim assim, olha, eu acho que houve um erro, porque com os novos exames, deu que ela estava com 73, não com 78. Eu falei, não, doutor. Olha que dava 78, só que na realidade Deus facilitou para o senhor. E ele foi percebendo que eu era diferente. Porque ao longo do tempo ele chegou um tempo que ele me falou que meu otimismo, que a minha fé fez a diferença em tudo. O próprio médico me falou isso. E aquilo. E eu falei dessa forma para ele, dentro do consultório. Não, doutor, é que Deus está facilitando para o senhor. Ele não falava nada, mas ele foi percebendo que, né, que tinha ali algo acontecendo. Mas que ele, como médico, não... Você sabe como são os médicos, nem todos os médicos têm um entendimento da fé, né? Mas ele, como um médico, ficou calado e aceitou todo o processo, né? Da forma que eu estava
colocando para ele, porque ele não me indagou em nenhum momento. E ele aceitou, e ele se conduziu como médico. Eu achei assim que ele entrou nessa confiança com a gente. Ele entendeu que era algo diferente que Deus tinha colocado ali, sabe? Eu acredito que ele pensou assim, algo diferente tem nessa família. Tem alguma coisa diferente nessa situação. Porque foi muito, gente, foi muito diferente. Olha, uma cirurgia, ele colocou 18 pinos e 2 hastes. Olha bem, 18 pinos e 2 hastes. Na época ela tinha 12 anos. Abriu a coluna de baixo até em cima. 8 horas de cirurgia de cabeça para baixo. No meio da 8 horas, quer dizer, durante 4 horas, o anestesista volta ela, ainda ela aberta, para ela mexer os braços e as pernas. No meio da cirurgia, o anestesista volta ela, da anestesia, para ela mexer os braços e as pernas para ver se não rompeu, não deu algum problema, né, não rompeu alguma medula, alguma coisa assim, né? Para ver se estava tudo certo, para depois voltar ela novamente, para terminar todo o processo. Olha, gente, imensidão da situação, se for contar assim, detalhes por detalhes, é muito enriquecedor no sentido de que Deus cuidou todo o tempo. Todo o tempo Deus esteve ali. E eu tive dentro da cirurgia. E quando o médico saiu de lá, eu sabia quantas pessoas participou. E eu vi toda a cirurgia. E eu falei para ele, doutor, eu estava aqui sentada, peguei na mãozinha dele, mas o anjo estava... doutor, tinha X do teu lado, mas tinha mais, não sei o que. Ele falou, mas como? Eu falei, é os anjos. Tipo assim, entendeu? Contando para vocês assim por base, porque foi muito intenso. Eu sei que aí ela foi para UTI, para recuperação, tudo, foi para casa, teve que voltar a aprender a andar, reverter ali uma pressão, né, que foi difícil. Eu e meu marido tivemos que ensinar a nossa filha, com 12 anos, a andar novamente. Voltou tudo. E aprendemos ali, e ela foi guerreira. Foi. E ela vendo todo o tempo, eu sempre otimista, eu tirava as fotos, eu falava, filha, sabe, eu tinha tanta certeza da grandeza de Deus e como Deus estava agindo, eu não tive medo em nenhum momento, eu tive paz. E exercitei a minha confiança. Foi um momento, assim, único na minha vida. E eu acho que essa parte foi a mais fácil. A parte mais difícil foi que depois de 1 ano e meio, ela teve rejeição dos pinos e das hastes e pegou uma infecção chamada osteomielite nos ossos, nas hastes. Uma infecção que foi hospitalar, não se sabe. Nem tem explicação, porque como se fosse uma infecção hospitalar, porque ela manifestou depois de 1 ano e meio. 1 ano e meio depois da cirurgia. Quando ela começou, uma bolinha assim, começou a soltar pulso, levei ela no doutor, ali começou a minar. E ele marca uma cirurgia para abrir ela novamente, para ver o que estava acontecendo. Colheu o material, ele estava com essa infecção. E ele vem e fala para nós assim,
nós vamos ter que tirar tudo que está tudo comprometido. Todo o trabalho que ele fez durante a primeira cirurgia, depois de 1 ano e meio, ele teve que arrancar tudo. E ele arrancou as hastes porque estava tudo contaminado. E aquela infecção tinha tomado conta do corpo dali, sabe? Foi a luta. Ó. Com 78 hiperbárica, não sei se é 68 ou 78, curativa vácuo silver, curativo de carvão, 100 dias de antibiótico na veia. Teve que pôr um potocard aqui. E vamos lutar, né? Continuar na confiança. E nesse decorrer do tempo, né, eu simplesmente... Eu lembro que na cirurgia, que quando ele foi para arrancar tudo, ele falou assim, olha, vamos pedir a Deus que os ossos estejam consolidados, porque ele concretou ali, né? Porque senão a chance dela ficar paraplégica era muito grande se não tivesse consolidado. Não ia andar mais. E como que ia? Essa parte, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não tive medo nenhum. Eu orei, pedi a Deus que quando ele tirasse tudo e que esses ossos tivessem consolidado. Quando ele fez a cirurgia, ele falou assim, olha, quando nós abrimos, ele e um outro médico, quando nós abrimos, o médico ficou, diz que o médico chegava a sorrir. Tá consolidadinho, perfeito. Eles não entenderam nada. 1 ano e meio, Deus esperou 1 ano e meio, gente, para manifestar. Foi o suficiente para consolidar os ossos. Entendeu? Para ela não precisar mais dos pinos. Porque de alguma forma os pinos e a haste limitavam a vida dela. Ela não agachava, ela não fazia muitas coisas. E Deus queria dar a ela uma cura perfeita. E não era uma cura qualquer. E ali, quando ele me falou que de alguma forma ele ficou assim, eles ficaram maravilhados, né? Porque viram que consolidou. Aí ele chegou, olha, graças a Deus, tá consolidado. Só que aí começou a nossa batalha, porque cada 3 dias ele levava ela para o centro cirúrgico e lavava ela com 20 litros de soro. Sabe, gente? Eu fui vendo que aquilo estava difícil. Muito difícil. Meu coração assim tava... Por mais que eu confiasse, eu sou mãe, né? Sou um ser humano. Eu vim pra casa, eu pedi, eu não sei quem ficou com ela naquela noite. Eu precisava vir pra casa. Naquela noite veio eu e meu marido, não sei se foi minha tia que ficou com ela lá. Eu não lembro. Naquele dia eu vim pra casa. Eu me ajoelhei no chão do meu quarto. Eu não me ajoelhei, gente. Eu me joguei no chão. E clamei aos céus. E falei com Deus. Ali foi a minha entrega. Que quando você tem algo, você tem que entregar mesmo e virar as costas e confiar. E eu precisava fazer aquela entrega. Porque uma coisa é você ter o seu problema e estar enfrentando ele sabendo que Deus está cuidando. Mas uma coisa é você entregar a Deus mesmo e virar as costas e falar, não. Agora eu sei que Deus está cuidando mesmo. E ali foi a minha maior entrega. Eu entreguei. Eu lembro que quando eu levantei, eu senti uma paz tão grande no meu coração. Mas eu falei, se eu entreguei na mão de Deus, eu não tenho que perguntar como que vai ser. Eu vou entender o processo. Porque essa é a confiança em entender o processo de Deus na sua vida.
E o que eu quero é que vocês entendam o processo de Deus na vida de vocês. Porque a gente não compreende, porque essa é uma coisa que foge do nosso normal. E ali, gente, foi maravilhoso, porque eu aprendi a exercitar minha fé. Quando eu cheguei no hospital no outro dia de manhã, ela chegou para mim e falou: mãe, tem uma tia lá do centro cirúrgico que mandou falar para você que tem que fazer isso, isso e isso, mas não fala pro médico que ela falou não. Porque você fala que você está buscando isso na internet. E ali começou todo o processo. Pessoas, situações, o convênio, e Deus foi trabalhando. Foi um processo difícil. Você pensa que as coisas caem do céu? Não caem. É de um dia para amanhã? Não. É com facilidade? Também não. As coisas acontecem tudo no sacrifício. Nas dificuldades que se levantam grandes vencedores. Grandes cabeças, grandes pensamentos, grandes homens. É nas diversidades. E ali ocorreu um processo. O processo do milagre, gente, não é uma coisa que igual pirim-pim-pim, não, que você bate assim, ó, e acontece, não. Assim, não. Milagre. As coisas de Deus são coisas certas, é processo. E você precisa entender o processo de Deus na sua vida. E eu entendi o processo de Deus na minha vida ali. Por mais com tudo que eu já tinha passado na minha vida, fui entendendo. E até hoje, gente, eu tenho minhas diversidades. E estou entendendo a cada dia o processo de Deus na minha vida. E eu tenho certeza que ao longo... Eu não sei, mas eu tenho certeza que tem muita coisa para Deus fazer na minha vida ainda. Nossa, gente, tá uma alergia. Mudança do tempo. Então, meus amores, é o seguinte. Quando olhamos dentro de um avião e vemos... Quando você está dentro de um avião, você vê as coisas pequenininhas lá embaixo, né? Isso, você tem uma dificuldade, mas quando você entrega na mão de Deus, você vê as coisas pequenas, você já não vê aquele monstro. Isso, gente, é como eu via depois, quando eu entreguei as coisas na mão de Deus. Eu já não via as coisas tão grandes. Eu me sentia dentro de um avião e vendo as coisas pequenininhas ali. A gente olha o mundo, gente, quando a gente está fora do avião, fora dos planos de Deus, a gente enxerga as coisas como se fosse assim, com um olhar de monstro, coisas enormes, como se fosse engolir a gente, sabe? E a gente não vê solução. Quando você passa a ter fé e confiar e exercitar essa fé, a sua visão não é mais limitante. Ela passa a ter longo alcance e as coisas vão ficando pequenas. E você vai enfrentando as coisas sem medo. Entendeu? Nós temos que entender que a vida não é simplesmente acharmos que as coisas são tão difíceis assim. Mas devemos entender que quando nós temos, como eu falei, você tem um problema, põe Deus aqui, tudo fica mais fácil. E eu quero te ajudar a encontrar e entender esse processo através da assessoria da Lau. Hoje eu tenho um clubinho, um grupo lá no Facebook, onde que lá eu estou ajudando através da assessoria da Lau. Você tem aí um acompanhamento através com 10 processos da assessoria da Lau,
onde eu vou ajudar você a entender esse processo. Mas eu espero que essa história da minha vida e de como de alguma forma Deus fez com que eu entendesse o processo dele na minha vida, eu quero te ajudar a encontrar e entender esse processo. Venha comigo. Tenho certeza que tudo vai mudar. E você que já faz parte do clubinho e que já está na assessoria, confie. Não seja limitante. Coloca Deus em primeiro lugar e vamos entender esse processo. Beijos a todos, que Deus abençoe e proteja a cada um de vocês, a você que está assistindo esse vídeo. Aí embaixo vai ter a descrição do meu e-mail, quem quiser entrar em contato para entender um pouco mais da assessoria. E os meus dados para quem quiser ajudar. E peço para aqueles que estão gostando do meu canal, se inscrevam. Para aqueles que estão gostando dos meus vídeos, curte, gente, dá um apoio para mim, não custa nada. Hoje você me ajuda, amanhã você será ajudado, pode ter certeza. Que Deus abençoe a todos e que nós entendemos o processo de Deus na nossa vida. Beijos.